né, de forma até rápida, né, não dá para, talvez em uma mensagem só de 20, 25 minutos, falar sobre esse contexto todo que envolve um pouco do que eu vou dizer aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele traz para duas igrejas especialmente um ensinamento no Novo Testamento que vai combater algo que a gente vive até hoje. De acordo com a evolução, o andamento do cristianismo, e nós temos falado disso no domingo após domingo à noite, nós temos falado sobre as nossas raízes do cristianismo. O cristianismo foi, irmãos, crescendo, foi evoluindo, foi indo mundo afora, e mundo afora o cristianismo foi, mas ele chegou em alguns lugares em que as pessoas tentaram fazer, naquele primeiro momento, ali no primeiro século, né, depois do ano 30, depois de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu, a igreja continuou. Depois daquele momento, as pessoas foram tentando misturar os seus costumes, os seus aprendizados, os seus achismos com o cristianismo. Fato é que surgiu uma doutrina, entre tantas doutrinas, mas uma doutrina gnóstica, né, que é a doutrina do conhecimento. Então, para você acessar a divindade, para você ter contato com a divindade, era necessário que você se envolvesse num culto místico. Irmãos, aqui eu vou fazer um parêntese. Nós temos que ter muito cuidado, se distanciar da raiz, como eu tenho falado, é também procurar um culto emocional. O culto tem que ter emoção, tem que ter. Mas antes de ter emoção, a palavra precisa falar na tua mente. A palavra tem que falar na tua mente, para que depois ela fale ao teu coração. Como o povo não tem palavra na mente, não tem fogo no coração. As pessoas entram na igreja e querem entrar na igreja e ficar arrepiadas dentro da igreja, mas saem da igreja sem amor. Saem da igreja sem uma atitude que olhe com amor e com misericórdia para as almas que estão vivendo lá. Ou seja, que estão vivendo lá fora. O povo vem buscar algo para si, mas é para si mesmo. Não é algo que possa se encher o seu espírito, encher a sua alma, encher a sua vida para se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que esteja mais perto do Senhor e amar as almas que estão perdidas lá fora. E isso, irmãos, é um problema hoje em dia. O que as pessoas querem? As pessoas querem um culto em que elas possam ter um contato com a divindade, mas um contato com a divindade que ela se arrepie. Na hora que o pastor prega, irmãos, e o pastor, né, desce a mão ali, o cajado, né, digamos assim, na hora que o pastor prega com mais veemência, irmãos, olha, que pastor ignorante, né, está falando, está gritando aí, e às vezes eu me empolgo aqui, eu dou um falo mais alto mesmo, né, mas que mensagem é essa? E hoje em dia, o que o povo está esperando? É um pastor coach, é aquele pastor que prega só o budu-budu, badabadá, e todo mundo sai daqui, você não sai confrontado, você não sai realmente olhando para dentro da sua vida e dizendo: poxa vida, eu preciso ser melhor diante do Senhor. Eu preciso me colocar diante do Senhor em submissão, em graça. Irmãos, aí eu fecho o parênteses aqui para não demorar muito nesse sentido. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu 2 cartas, mas eu vou me valer de uma só para falar com os irmãos sobre isso. Então, pensando nessas questões, como que eu terei contato com a divindade? Como que eu vou acessar a divindade? Eu vou interpretar a Bíblia. E a interpretação que essas pessoas faziam era uma interpretação que eu acho muito perigosa, é uma interpretação em que a gente espiritualiza tudo, né? Vamos dar um exemplo de espiritualização no Antigo Testamento: aonde pisar a planta do teu pé, aí vai ser teu, né? Mas esse pisar a planta do pé foi para você ou foi para Israel? A ordem foi dada para Israel, mas não foi para nós. Pega um trecho da palavra de Deus, tira do seu contexto e espiritualiza a palavra. Esse tipo de interpretação, pastor Valfrido, não tenho compromisso com ela. E eu acho, irmãos, um desserviço esse tipo de interpretação da palavra do Senhor. Então, ou seja, faz uma interpretação alegórica, que essa interpretação é chamada de alegoria, espiritualizada, e vamos aplicar ela para a nossa vida. Não é esse tipo de interpretação. E o gnosticismo, ele tem isso.
dentro da sua raiz. Eu quero ler com você Colossenses 1, versículo 10. A nossa mensagem está baseada aí nesse versículo apenas, tá? Mas eu quero ler com você Colossenses 1, 10. Se você puder, por amor, respeito e reverência. Como é nosso costume, né, ler a palavra do Senhor de pé, por respeito e reverência. Eu quero pensar com você em 3 etapas, ou 3 aspectos, ou 3 passos, que eu e você devemos dar na vida cristã, em direção ao Senhor, para sermos um cristão melhor, um cristão autêntico, um cristão que vive de acordo com aquilo que o Senhor quer, e não com o costume do mundo, mas sim com aquilo que o Senhor quer. E a palavra vai dizer lá em Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Colossenses 1:10, andar dignamente diante do Senhor, ou, em outra tradução, vivendo, né? Para que possais viver de modo digno diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, quero eu crer que o apóstolo Paulo não escreveria uma coisa que eu e você não pudéssemos alcançar. Então, quando ele fala aqui, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, é possível que eu e você agrademos ao Senhor em tudo. O que a gente precisa fazer? Eis a questão para a gente pensar nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra está aberta diante dos Teus filhos, e diante de mim, Senhor Deus, eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor me ajude, me use, e toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos, nós aqui, e aqueles que estão nos assistindo, e que nos assistirão ainda no futuro, Pai. Peço a Deus que em nome de Jesus, o Senhor fale poderosamente a cada vida e a cada coração. E eu peço a Deus Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, uma das coisas que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, dentro desse contexto todo de Colossenses, ele vai falar para nós, né? Ele vai falar para nós no capítulo 2, capítulo chave para você interpretar o livro e entender o livro, né? Ele vai dizer que, no versículo 18, ninguém vos domine a seu arbítrio, né? Ou seja, ninguém vos domine por seu próprio pensamento, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado, ou em outra tradução, estando enfatuado na sua carnal compreensão. Quando o nordestino fala, eu estou enfatuado, né? Ou seja, os fatos, quer dizer a barriga, o bucho, como o nordestino fala, o bucho está cheio, estou enfatuado, ou seja, está cheio, dentro está cheio de algo. Então, para que você possa entender, irmãos, o que era necessário para acessar a divindade? Era prestar um culto místico, um culto com questões ocultistas, questões que envolvem talvez até, irmãos, coisas que não fazem parte realmente do cristianismo, né? Vou citar um exemplo para você, e não é difícil, irmãos, isso acontecer em qualquer igreja, tá? Vem um maluco para o púlpito e começa a dominar a igreja e começa a colocar as coisas diante do povo e talvez alguns não vão ter coragem de falar, de fazer. Olha, irmão, fazer assim, nós vamos pôr um sal grosso aqui no chão e você vai pisar esse sal grosso e você vai passar por essa porta e aqui é a voz da profecia. Eu sou um homem de Deus e eu estou dizendo. E Deus mandou eu dizer isso para vocês. Deus mandou dizer, está na palavra isso? Irmãos, é um culto que parece mais uma mistura de magia negra ou de qualquer outra coisa, que não é a palavra do Senhor. E o povo anda misturando isso. E a gente viu isso acontecer no nosso país, num passado mais distante, que agora parece que já, não digo que acabou, né, mas parece que está meio abafado isso, né? Misturando as coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, vocês querem ser um cristão autêntico? Quer ser um cristão de verdade?
Tem 3 passos que vocês precisam seguir. O apóstolo Paulo, irmãos, vai fazer isso em quase todas as cartas dele, em quase todos os ensinamentos no Novo Testamento. Em Colossenses também não é diferente. Ele vai saudar a igreja, ele vai saudar os irmãos, ele vai exortar os irmãos e ele vai entrar na doutrina. E ele vai combater o ensinamento falso. E ele vai dizer, olha, ninguém, irmãos, somos nós que temos a responsabilidade de não deixar com que as pessoas nos enganem. Se você é um conhecedor da palavra, então sede conhecedores da palavra. Sede, Tiago fala, em Tiago capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, Tiago fala, sede praticantes, acho que é 1:22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Né? Você não seja, é você que tem que fazer isso. Irmãos, por mais esforço que eu faça, dedicando tempo em orar, em aprender, é você que tem que fazer a sua parte. Você tem que ouvir e também praticar. E o que o apóstolo Paulo vai dar para nós de conselho? 3. E aí eu quero resumir esses 3 conselhos para você aqui, observando o texto do versículo 10, que nós lemos. Então, irmão, se você quer ser um cristão de verdade, você tem que seguir esses 3 passos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é viver de modo digno do Senhor. Como, pastor, eu vou viver de modo digno diante do Senhor? Tentando de todas as formas, fazendo com que você se torne agradável ao Senhor. Como que eu vou me tornar agradável? Irmãos, há na nossa vida diversas situações que nós vamos encontrar dificuldades para agradar a Deus. Nós temos situações diversas, né? Davi teve as situações adversas da vida dele. Quais foram as situações adversas? Um rei perseguindo ele. Ele era o ungido do Senhor. Deus já tinha deixado de lado Saul. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, Davi, é que você fica na sua e você só vai chegar ao trono a hora que eu te colocar. Espera aí, Davi, nós temos a chance de matar o rei agora. E ele teve chance. Só que Davi, irmãos, tinha um coração abençoado. E agradar ao Senhor, irmãos, é não se aproveitar de situações que vão facilitar a tua vida, mas você vai estar dentro da situação inteiramente entregue à vontade do Senhor. O que eu faço diante dessa situação que eu estou vivendo? Espere mais um pouco. Tenha paciência, espere o Senhor falar ao seu coração. Domingo eu vou, Senhor, fala ao meu coração, domingo, Senhor. Então peça ao Senhor que uma letra de uma música, um hino, uma oração, e principalmente a palavra de Deus, irmãos, fale ao seu coração. A palavra tocando o seu coração, te instruindo, te orientando. Jó e a sua esposa, a sua esposa e os seus amigos. Quantas situações Jó teve que rebater dos amigos? Vocês não estão tendo a visão correta. Só que Jó, irmão, sendo um homem justo, ele não se demoveu no seu coração em mudar a fé e aquilo que ele sabia e conhecia. A visão das pessoas era que ele era um homem pecador. Só que Jó, ele sabia a posição dele diante de Deus. E quem sabe a sua posição diante de Deus, permanece na sua posição, agradando ao Senhor em tudo. Deus deu, Deus tomou. Maldito seja o nome do Senhor. Não, bendito seja o nome do Senhor. 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 Em tudo bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é postura de quem agrada a Deus, de quem quer agradar ao Senhor. Não é a situação que demove o nosso coração, mas é a nossa posição firme diante do Senhor, que vai fazer com que a nossa vida prospere. Viver de maneira que inteiramente agrade ao Senhor. Irmãos, tem pessoas que serão hostis contra nós. 1 Pedro 2, 18-24 vai falar sobre isso. Você tem que lutar contra o seu eu. Gálatas 5, 16-17 e 24, né? Você tem que fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Então você tem que lutar contra você mesmo. Vai ter uma luta, vai ter uma dificuldade. Irmãos, e nós precisamos entender que viver de maneira que agrade ao Senhor, viver de modo digno,
para o inteiro agrado do Senhor é o primeiro passo. Um segundo passo, né, que pode demonstrar essa disposição de dedicação da nossa vida, é o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que é frutificando. Então, como que no meio de uma sociedade, no meio de um povo que está tentando misturar os seus costumes, fazendo um culto aí meio maluco, desculpa dizer assim, né? Um culto sem sentido, o povo está vivendo, peraí, essa vida amalucada, não é a vida que o Senhor quer que eu viva. Eu, como um cristão verdadeiro, eu me baseio, a minha vida, a minha conduta, a minha regra de fé e prática, irmãos, isso é declaração de fé batista bíblica. Nossa postura de fé, nossa regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Não é o que diz o fulano, o ciclano, o beltrano, o doutor, o PhD. É o Senhor nosso Deus. É a palavra dele, é a nossa regra de fé e de prática. Então, qual é o segundo passo que eu e você precisamos ter na nossa vida, para que nós mostremos que somos verdadeiramente bons cristãos, ou sejamos, frutificando como? Em toda boa obra. Irmãos, qual é o fruto que o Senhor espera de cada um de nós? O Senhor espera, irmãos, um fruto maravilhoso, um fruto que o honre, que o glorifique. E muitas vezes o fruto que nós queremos dar ao Senhor é um fruto que nos glorifique, que nos honre, que nos exalte, que mostre que nós temos razão, e a única pessoa que deve ter razão na nossa vida é o Senhor. Embora nós sejamos contrariados, talvez até de nós mesmos, mas nós temos que dar uma resposta, né? Filho de peixe? Filho de salvo? Filho de Deus? Salvo é. Filho de Deus tem que corresponder, irmãos, com aquilo que a palavra do Senhor determina. Então você conhece os filhos pela criação que os pais dão. Os pais convivem com os filhos, criaram os filhos, ajudaram os filhos a crescer, e aí você olha e fala assim, poxa vida, ali, olha, tem uma pessoa de bem. Ah, é o filho da Dorinha, eu sou filho da irmã Adriana, olha lá, família abençoada, né? Irmão Rafael lá, o filho da irmã Fátima, a irmã Fátima que está cuidando, criou, né? O meninão está maior que eu já, né? Graças a Deus, né? Está uma bênção. E aí você entende isso, e nós, irmãos, somos criados por quem? Somos criados pela palavra. Essa palavra, o Espírito Santo que está em nós, está nos criando, está nos tornando cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus, ao Filho do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos dar frutos que verdadeiramente possam demonstrar ao mundo que nós somos salvos. Deus nos salvou para as suas boas obras, está lá em Efésios 2:10. Fomos salvos para as boas obras. Então a salvação, ela não vem das boas obras. Mas quando a pessoa é salva, as boas obras têm que acompanhar a vida dela. E aí você vai ler o livro de Tiago vai te ajudar nisso. E eu quero pensar, irmãos, mesmo que rapidamente, no terceiro aspecto com você, que também está aqui em Colossenses 1, versículo 10. O apóstolo Paulo diz para nós que se você quer ser um cristão autêntico, além de viver de modo digno, além de frutificar em toda boa obra, você tem que crescer. Mas crescer no quê? Crescer no pleno conhecimento de quem? Dos anjos. Você tem que crescer no pleno conhecimento do anjo Gabriel, do anjo, seja lá qual for o anjo que você queira. Não, ele não cita os seres celestiais. O ser celestial, ou o ser celestial que Paulo vai dar aqui para nós, o guia, ele vai nos guiar e vai nos orientar. Qual é o ser celestial que nós devemos viver? Por ele nós devemos viver. Ele foi aquele que conquistou tudo para nós. Então, crescer no conhecimento de Deus, irmãos, é experimentar uma vida de profundidade com Cristo. Ao invés de ficar preocupado com o culto de anjo, vamos clamar, o anjo de Deus vai aparecer aqui, irmãos. Outro dia a gente estava num culto e eu respeito, sinceramente eu respeito,
Mas, irmãos, a pessoa pega o microfone, começa a apresentar um número especial lá e cantar, e ela, irmãos, é muito forte aqui, eu estou vendo anjos aqui. Eu falei, meu Deus, tem muita fé, eu estou sem fé hoje. Porque eu não vi anjo nenhum ali, gente. E eu estou vendo anjo, e de repente a pessoa para de cantar e começa. Eu respeito. Mas não é esse tipo de situação que eu vejo na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, vai nos conduzir a uma pessoa. Então não é anjo, não é isso, não é aquilo. Aonde nós encontramos a nossa redenção? Em Cristo Jesus. Ele é antes de qualquer anjo. Ele é antes de qualquer mistério, Ele é antes de qualquer coisa. Então é nele, é por Ele, é para Ele. E a Ele seja toda a honra e toda a glória. A Ele seja todo o louvor pelos séculos dos séculos sem fim. Por toda a eternidade, a glória e a honra, ela sempre será do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer para nós que nós precisamos, irmãos, viver a experiência dos apóstolos. Qual é a experiência dos apóstolos? João 1,14, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória é um poder, é uma vida moral, é um poder sobrenatural, é um poder sobrenatural de amor. Nós precisamos, irmãos, viver, né, essa vida, a compreensão de toda a verdade de Deus, crescer no conhecimento de Deus, significa ter a compreensão de toda a verdade de Deus. E conhecer toda a verdade de Deus, o máximo que você puder, significa que essa verdade vai direcionar, ela vai pautar, e essa verdade vai caracterizar a sua vida. Então, o que nós somos? Nós não somos caricaturas de Jesus Cristo. Nós somos aqueles que, ao longo do tempo, vamos nos tornando pequenos cristos, porque nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Tem pessoas que são nervosas, irritadas, às vezes pisa no calo dela, no pé dela, e aí ela já saía respondendo, resmungando. Aí a pessoa hoje, ela respira fundo, e a pessoa vai sentindo que ela vai mudando. E ela vai mudando por quê? Porque o conhecimento da palavra do Senhor vai tornando essa pessoa melhor. Irmãos, isso não é um culto de anjo, não é uma glória pequena. A glória que nós pertencemos é uma glória muito maior do que isso. A glória do nosso Cristo, do nosso Deus. Então, caracterização da nossa vida, né? Do curso da nossa vida, essa compreensão da palavra do Senhor, ela segue, a nossa vida tem que seguir esse caminho. E eu quero terminar aqui essa mensagem pensando com você, nos próximos minutos, no que Paulo vai falar, irmãos. Ele vai falar, olha o capítulo 2, que é o capítulo chave para você entender isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Ele vai dizer no capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, em todas as riquezas, da plena certeza da inteligência e do conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo. O que o apóstolo Paulo apresenta para nós desde o capítulo 1? Ele apresenta, irmãos, uma doutrina que não é a doutrina dos anjos, mas é a doutrina do Cristo cósmico. Ou seja, quando Cristo viveu, morreu e ressuscitou, o poder de Deus venceu todas essas coisas terrenas e pequenas, que são fracas e temporárias, por um poder muito grandioso e muito eterno. E é nesse poder que reside o nosso conhecimento. E é nesse poder, nessa glória, nessa majestade, que reside toda a prática da nossa fé. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós prestamos um culto a Deus, porque Cristo, Ele abriu o caminho para cada um de nós. Ele está à frente de nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da gnosis.
Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Olha, o conhecimento gnóstico que vocês estão dizendo aí, esse conhecimento não existe. O conhecimento verdadeiro está em quem? Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Deus Pai e em Jesus Cristo. Irmãos, essa é a prática de vida que eu e você, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter na nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida consagrada ao Senhor e verdadeiramente sermos cristãos como o Senhor deseja, nós temos que seguir esses conselhos que o apóstolo Paulo está nos dando. Versículo 6: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E o que é andar nele? Eu falei aqui outro dia, normalmente no Novo Testamento, a palavra andar significa andar em linha reta. Andar não é simplesmente sair andando e para onde eu vou, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu lembro muito bem que o pastor Pedro falava muito isso aqui, quando ele pregava, muitas vezes. Olhando, e o pastor Pedro às vezes apontava com a mão esquerda, ele apontava para frente, olhando para Jesus, autor. Irmãos, nossa vida, nossa caminhada é olhando para Jesus, nós temos uma caminhada certa. Então não é para cá, para um culto de anjo, não é para cá, para o sal grosso, não é para rosa, não é para dente de ouro, não é para isso, não é para aquilo. O nosso culto é para o Senhor. Nós servimos a um Deus que é um Deus todo-poderoso, um Deus que nos resgatou, que nos salvou. Então, como vocês receberam? Fique nele. Não vá buscando outras coisas, outras referências, né? Versículo 7: enraizados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nele abundando em ação de graça. Versículo 8: tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve rudimentos do mundo, ele se refere, irmãos, aos astros que estão no espaço sideral. Então, ou seja, as pessoas querem fazer culto de anjo, mas as pessoas também querem adorar o sol, a lua, as estrelas, a Saturno, a Netuno, as pessoas querem horóscopo. E eu fico, irmãos, abismado de crente pegar o jornal ou pegar aí na internet, qual que é o horóscopo de hoje? Espera aí, e tem crente, irmão, que sabe, né? Eu nasci dia 4 de junho, a semana que vem, quarta-feira que vem, se Deus permitir, cinquentão, né? Valfridão chegando a cinquentão. Mas eu sou de Gêmeos, isso eu já sabia muito antes de ser crente, né? Mas tem gente, irmão, que sabe que ele nasceu 4 de junho, que o ascendente dele é Áries, não sei o que lá, irmãos, essas coisas todas, que não fazem parte da nossa raiz. Os rudimentos desse mundo, ou seja, são as coisas que vêm lá de trás e que normalmente têm afastado os homens de Deus. Aí eu falei para vocês, as festas que o mundo pratica são festas que nos afastam da raiz. A prática que essas pessoas praticavam aqui eram práticas que afastavam elas de Deus. E essas práticas não são coisas que eu e você, como cristãos, que queremos fazer o quê? Andar dignamente, agradar ao Senhor em tudo, frutificar, crescer no conhecimento do Senhor. Se você quer seguir e fazer esses 3 passos, você deve abandonar, se distanciar dessas coisas. E o apóstolo Paulo vai continuar dizendo para nós, porque nele habita, versículo 9, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também fosse ressuscitados pelo poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, você olhar para esse capítulo e entender que Cristo venceu todo tipo de poder, todas as coisas. E aí eu vou encerrar definitivamente a mensagem, capítulo 3. Capítulo 3. É maravilhoso você poder entender essa questão
de que é em Cristo, e é por Cristo, e é para Cristo que nós, irmãos, devemos viver. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, fazei o quê? Buscai as coisas que são de cima. E o que é de cima? As coisas que são de cima, irmãos, é Cristo. As coisas que são de cima são as coisas de Deus. Não são as coisas que os homens inventaram aqui nessa terra. Não são os costumes da Babilônia que nós devemos buscar, mas são os costumes que o Senhor deixou na sua palavra, os costumes judaicos cristãos, né? Então, se você está em Cristo, ressuscitou com Cristo, busque as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Cristo morreu, ressuscitou e ele foi assunto ao céu. Cristo está em carne, osso, em corpo e alma lá no céu. E nós devemos olhar para o céu e buscar as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo de número 15 e 16. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vosso coração. O que deve pautar a minha vida e a sua vida no que tange ao convívio com os irmãos? A palavra do Senhor. Então, peraí, pastor, se eu corrigir alguém, eu tenho que corrigir alguém ou ajudar algum irmão com o quê? Com a palavra de Deus. Você precisa ser ajudado com a palavra de Deus e você precisa ajudar os outros com a palavra de Deus. Não é com o seu achismo, não é com o que você pensa, mas com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é importante que homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que querem ser verdadeiramente servos e servas, cristãos verdadeiros diante do Senhor, precisam seguir nessa caminhada, se afastar das coisas desse mundo e se aproximar daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Assim nós seremos verdadeiramente filhos e filhas do Senhor, que andam de modo digno, que o louvam, que o exaltam e que o glorificam. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos.